gente fala de imagem projetada, eu vou ler o significado, né? Que a imagem que você projeta através do seu estilo está alinhada com quem você realmente é ou com quem você deseja ser percebida. Isso é quando a gente busca lá. E a gente queria saber um pouco do posicionamento de vocês em relação a como gostaria de ser percebido, a como a gente projeta essa imagem, como que está alinhado com o meu processo, as escolhas, as atitudes, porque tudo isso tem a ver com a imagem que a gente projeta, né? O nosso comportamento, o autoconhecimento, que Renata é maravilhosa para falar sobre isso, bem, tem da muita gente. propriedade. Não só a nossa aparência, né? Porque a gente descreveu aqui o nosso look, a gente falou disso, mas isso vai muito além. Essa imagem que chega ao outro, será que a gente realmente projeta como a gente precisa para aquele momento? Será que isso tem intenção? Será que isso está alinhado ao meu comportamento? Será que isso tem uma estratégia? Porque isso vem muito de dentro também, né? A gente tenta sempre mostrar o que a gente está sentindo, o que vem de dentro da gente, o nosso estilo, né? O nosso comportamento, a forma como a gente se vê no espelho, né? Então, como é que a gente consegue projetar isso? Um dia, de repente, que a gente não está bem e a gente precisa mostrar para outra, a gente veste aquela armadura, né, Gi? Bom, a gente tem que vestir a armadura para sair e encarar a vida, né? Então, nem sempre a gente está bem, às vezes a gente dormiu mal, a gente está passando por um período difícil da vida, e como é que a gente vai passar isso Sanar essa dor, né? Sanar essa dor. Ou sanar um desejo, ou até mesmo provocar essa identidade. Então, normalmente, vou fazer a pergunta específica e quero a resposta de vocês dois. Vocês se vestem, por exemplo, Renata, com desejo para sanar uma dor ou para mostrar a tua identidade? Ou você é um pouco de cada coisa? Então, e aí eu vou trazer um pouco dentro do meu trabalho para poder responder. Quando eu não me conhecia, quero exemplificar isso. O que é se conhecer, né? Se conhecer é muito você saber o que funciona para você. Aquilo que você deseja, aquilo que você não deseja. O que você tem de pontos que te favorecem e pontos que te afastam daquilo que você deseja, né? Pontos que te afastam. Quando você não sabe um pouco sobre isso, e eu estou falando de uma forma bem sucinta, bem superficial, mas quando você não sabe um pouco disso, você não tem essa questão da imagem em si. Você não pensa assim, você não pensa estrategicamente sobre isso. E aí você não entende o porquê que as pessoas te percebem de forma distorcida daquilo que você quer passar. Por exemplo, vamos entender que a gente quer a gente quer ser vista como uma pessoa de confiança, de credibilidade, uma pessoa elegante, prática, objetiva. Vamos entender que a gente quer ser vista assim. Mas no dia a dia a gente não se conhece a ponto de entender que a imagem tem a sua importância e ela fala muitas vezes sem a gente abrir a boca, certo? Apenas justamente pela escolha de como você vai se vestir ou se comportar ou a ação que você vai ter. E aí você tem um guarda-roupa em que você tem peças aleatórias, estampadas, neutras, e você pega a roupa porque você entende que a camisa é junto com a calça e junto com o tênis, ok. E aí você vai para uma reunião em que, na verdade, essa reunião, ela te propõe que você traga um conteúdo que te promova uma ideia para aquele grupo. Só que a forma como quando você já chega dentro dessa reunião, você já causa uma imagem para aquelas pessoas. A pessoa, ela já vai começar a ter uma resistência sobre a credibilidade que você está passando. Acredite nisso, isso é real. Isso é real. E a pessoa se fecha literalmente para ouvir aquilo que você tem para falar. Por mais que o que você fale é de total confiança, é de suma importância. Mas aquelas pessoas daquele grupo, elas já se fecharam na ideia de que, nossa, ela não deve ser expert nesse assunto. Ela não deve ter tanta profundidade nisso que ela vai trazer. Então, o autoconhecimento, o conhecimento sobre si, o entender como você funciona, é que vai gerar essa projeção de como você quer ser vista pelo outro. A dificuldade de não se conhecer, ela gera muitos malefícios nos seus objetivos.
Então, vamos entender que eu tenha esse compromisso com vocês, estou aqui. E aí não pense sobre algum look, alguma roupa mais estratégica para vir aqui. E não me conheço, não sei o que me favorece e nem tenho ideia do que vai me favorecer exatamente quando esse episódio for ao ar e o que vai projetar nas pessoas em relação à minha imagem. E aí eu venho, de repente, com uma rasteirinha, com uma mini saia e com uma blusa com meu filho estampado aqui. Automaticamente, quando me verem no vídeo, a primeira percepção vai ser: nossa, ela é mentora de autoconhecimento, ela trabalha com mentalidade, posicionamento. Estranho, mas a imagem dela não está coerente com aquilo que ela fornece. Exatamente. Então, é parte desse princípio. Então, o autoconhecimento, junto com a estratégia de imagem, eles se encaixam, geram coerência. Entende? Uhum. Então, a partir do autoconhecimento é que a gente consegue utilizar estratégias para também projetar no outro aquilo que eu quero ser de objetivo, como quero ser vista. Se eu quero ser vista como uma mentora de posicionamento, de mentalidade, como uma mentora que consegue trabalhar autoconfiança, segurança nas pessoas, eu preciso entender como que isso, a partir da minha identidade, vai gerar também nas pessoas as estratégias que eu tenho de imagem. Você, Flávia, você se veste para se expressar, para se proteger ou para se encaixar? Eu acho que para me expressar e para me encaixar. Eu acho que eu penso a partir daí. Primeiro, para me encaixar, porque eu estou em lugares diversos o tempo todo, ao mesmo tempo que eu estou falando com um empresário que está abrindo uma casa de eventos do Flamengo. Eu posso estar na Rua da Assembleia conversando com algum diretor importantíssimo. Então, a minha prioridade é me comunicar. Então, eu geralmente me adapto aonde eu estou entrando, principalmente quando é o começo, né? Quando é aquela porta de entrada. Então, eu me preocupo em ter essa conexão com o meu cliente, com quem eu estou conversando, com quem quer que seja. E dentro disso, eu procuro me expressar também, né? Não que eu vou ser aquela pessoa. Eu sou eu e eu tenho que me expressar da maneira que eu sou também e me relacionar dessa maneira. Então, eu acho que, principalmente para os primeiros contatos, eu penso nessas duas coisas. Tanto eu me adaptar, quanto a pessoa entender um pouco da minha essência. E você, Tati? Eu acho que é um pouquinho dos três, né? Que eu acho que a gente vai se adequando à medida das nossas demandas, né? Eu acho que é isso. Ganhando E talvez consciência. as fases da vida também. As fases da vida, as demandas que você tem diárias, entendeu? Então, eu acho que tem um pouquinho de cada. Eu acho que a gente sempre tem, né? Eu acho mais importante a gente ter a consciência, né? Sim. Que é o mais difícil. Quando a pessoa não tem consciência daquilo que ela está projetando. Exato. Que parte também que do parte autoconhecimento, de você entender o que funciona. Então, quando a gente projeta uma aparência, uma linguagem corporal, um comportamento em cima de tudo ali que você está fazendo, da tua comunicação não verbal, pode ser para se proteger, pode ser para se expressar, porque às vezes a gente precisa de uma proteção, né? A gente não quer chamar tanto atenção, então você cria uma imagem de proteção para aquele momento, você não vai se destacar tanto. Não para você se esconder, mas para se proteger. E para se expressar, principalmente quando você precisa falar. Eu acho que a forma do vestir para quando a gente precisa se expressar é muito importante, porque aí ela ganha fala, ganha credibilidade. Como pode perder, a gente ganha. Então, hoje eu consigo, né, eu acho que por causa da nossa profissão também, a gente consegue lidar muito bem com isso. E aí o momento certo para cada etapa. E aí eu vou perguntar para vocês duas. Qual é a intenção por trás da imagem que você deseja transmitir com o seu estilo, normalmente? Flávia? Normalmente, acho que confiança. Para traduzir numa palavra só, confiança. A gente estou lidando com a vida das pessoas o tempo todo, com o trabalho. Então, essencialmente, confiança. Em casa também, para os amigos, eu acho que essencialmente confiança. Maravilha, Renata. Eu acredito que dentro daquilo que eu proponho,
que é justamente desenvolver pessoas e trazer uma mudança de mentalidade. Quando a gente fala sobre mudança de mentalidade, a gente traz muito em pauta a visão de mundo que ela tem, e a visão de mundo e a visão de si mesma, né? No desenvolvimento, no crescimento. Eu tenho a intenção sempre de ser vista como uma pessoa, como uma mulher, né? Uma mentora que tem um posicionamento. E quando eu digo posicionamento, eu não digo na força, sabe? Porque posicionamento traz muito a força. Eu digo posicionamento na segurança, no sentido de você saber o que funciona, de você entender o que você quer, de você construir o seu caminho, de você fazer as suas escolhas e de você ter muita segurança em como você quer ser percebida pelas pessoas e que a sua mensagem também ela se conecte com as pessoas com quem você se cerca, sabe? Então, acho que eu gosto muito dessa forma de posicionamento, porque é algo que eu recebo muito das mulheres hoje em dia por conta de uma insegurança. Elas têm muita dificuldade no sentido de se posicionar. E quando a gente não se posiciona, alguém traz esse posicionamento para a gente. Exatamente. Verdade. Eu queria comentar um pouquinho sobre a Virgínia, que ali ela já traz alguma coisa que transcende ela mesma. Ela está fazendo o posicionamento digital, né? Sim. Além do posicionamento da imagem, ela faz a estratégia de posicionamento digital, que não é destacado. Primeiro a gente tem a imagem, né? E a imagem falada. A fortuna dela foi levantada em cima da imagem digital que ela transmite para as pessoas. Então, quem é Virgínia exatamente, ninguém sabe. A gente sabe do que ela quer transmitir e transmite com muita estratégia dentro da internet, né? Verdade. Então, tudo que ela vai fazer é pensado no que as pessoas vão pensar. E ela tem esse feedback das pessoas que dá para ela ir arrumando o percurso, vai né? ajustando. TV é uma via de mão única, internet não, é via de mão dupla. Então, a gente não precisa imaginar o que as pessoas estão pensando, a gente sabe. Você recebe. Porque elas dizem o que elas estão pensando. E a partir desse feedback, a gente consegue ir arrumando essa trajetória, que é onde eu acredito que ela tem esse grande sucesso de estratégia digital, usando a própria imagem, né? A imagem física e a verbal ali contando a história que ela quer contar, que a gente saiba. Então, é uma dupla inteligência e é uma dupla estratégia que ela usa, né?